Legal, legal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como todo mundo diz, e eu também não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo essa aula, e já vou dizer para você que é uma super aula, e não é bajulação, não é puxação de saco, não, porque a aula com o nosso convidado especial desse mês é com uma pessoa que eu conheci ao acaso, foi bem interessante, conheci ele ao acaso. E as ideias já conectaram ali, foi bem interessante. Já dividimos palcos juntos. Nossas ideias e pensamentos sobre vendas têm conexão, fazem sentido, e eu não podia deixar de trazer ele aqui para você da comunidade Virando o Jogo. Mas antes de eu chamá-lo, já pegue papel e caneta, bloco de notas do virtual, seu computador ou seu celular, porque vem muita coisa boa aí pela frente, certo? O nosso convidado de hoje é o Malavota, o Gustavo Malavota. Eu conheci ele quando eu fui convidado para um podcast lá no Rio de Janeiro com o Thiago Reis. E eu não sabia, cheguei lá, ele estava também convidado, e dá naquele primeiro momento, dá aquele friozinho na barriga, poxa, será que as ideias vão casar? Será que a gente não vai entrar em contradição aqui? Mas, gente, fluiu super bem. Tá aí no YouTube, lá no canal do Thiago Reis, do Growthcast, acho que é esse o nome, tá? Tá o nosso podcast lá. Tem alguns cortes nas redes sociais também. E o Gustavo Malavota, ele é autor do livro 52 Ações de Venda, esse livro que eu ganhei de presente aqui no finalzinho de 2024. E eu trouxe hoje o Malavota para falar e trazer algumas ideias, algumas ações de venda para você já começar esse ano vendendo pra caramba e fazer diferente. Eu acabei de gravar um Reels aqui falando sobre o vendedor robô. Vendedor robô é aquele que faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então vai ajudar muito você essa nossa aula de hoje para você não ser um vendedor robô. Bom, Malavota, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui na comunidade Virando o Jogo em Vendas. Apresente-se melhor, fale aí quem você é, da onde você vem, o que você faz e já pode trazer algumas dicas aí para esse pessoal virar o jogo em vendas em 2025. Legal, Jeremias. Primeiro, obrigado pelo convite. Realmente você traduziu com maestria o que foi o nosso encontro. A gente teve um primeiro bate-papo e aí do podcast já nos conectamos aqui, né, por esse ambiente da rede social. E logo depois a gente também teve a oportunidade de participar de um grande evento no Sul, que foi o oitavo Congresso Gaúcho de Vendas, do qual eu pude assisti-lo presencialmente, você também, e confirmar o quanto que a gente está alinhado em pensamento e na transmissão desse conteúdo que é tão importante para essa comunidade de vendedores que precisa, né, Jeremias, mudar o approach, mudar a forma de pensar, a forma de analisar. Então, é um carinho e um orgulho enorme estar aqui com você, fazendo uma apresentação muito rápida. Nos últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de treinar aproximadamente 130 mil vendedores. A gente deu uma atualizada aí de 24 para 25. E fazendo treinamento, palestra e workshop, o que a gente mais percebe é que as pessoas têm o conhecimento, mas o conhecimento não reflete o aprendizado, né? Então a pessoa sabe, mas quando vai ver, é como um jogo. Você vê ali alguém jogando, esses dias eu estava vendo os dribles do Messi. É relativamente simples, né? Você sabe, inclusive, até para onde ele vai cortar. Quando você vai fazer, é bem diferente. Vendas, ele tem o seu encanto por ter muitas variáveis da qual eu não controlo, e principalmente quando estou em atuação, eu não sei muito bem como atuar na maneira, até porque eu não vou ter um ambiente de apoio naquela hora de fazer que eu deveria fazer. Então, acho que espero, nesses minutos que teremos juntos agora, proporcionar para a nossa audiência aqui alguns insights, né, Jeremias? Acho que essa é a ideia. O que que Sim. a gente pode provocar aqui, eu e você, que vai gerar de insight para o público e ajudá-los? Essa é a nossa missão. E interessante, Malavota, a gente quase chama de mala, quem não conhece vai achar, pô, tá xingando, tá xingando. Não, Por ele favor, mesmo por diz que favor. É um pode chamar de carinho. mala, né? Que pode chamar de mala. O interessante é que esses dias eu estava vendo um comentário. O Dia Mundial da Mentira é conhecido como o dia 1º de abril.
Mas na verdade é ali para o dia 31 para 1º de janeiro, né? Porque é onde Perfeito. eu vou fazer diferente, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. No dia 2 já não tem ninguém fazendo mais nada. E tem muito vendedor que quer começar o ano fazendo diferente e muitos não sabem por onde começar, né? O que fazer de diferente. E aqui na nossa comunidade, eu estava vendo os números agora há pouco, nós fechamos o ano com mais de 400 membros na nossa comunidade. Então, aqui nós temos pessoas tanto de uma venda mais estratégica quanto pessoal do varejo também, certo? Então, o que o vendedor ele pode começar fazendo de diferente neste ano para ter os resultados diferentes? E sem a gente não quer ficar aqui naquela famosa frase, aquele chover no molhado, né? Que quem faz sempre a mesma coisa tem sempre o mesmo resultado, mas não tem como falar disso sem pensar nessa frase, e ela é super verdadeira, né? Eu não posso ter o mesmo argumento esse ano que eu tive no ano passado, porque não vai ter o mesmo efeito, a mesma proposta não vai ter o mesmo efeito, a mesma estratégia não vai ter o mesmo efeito, porque o cliente já vai estar vacinado. O que o vendedor pode e deve começar fazendo diferente? Dê ideias aí para gente. Legal. Bom, primeiro, é como você falou, as coisas não podem ter resultado diferente fazendo as mesmas atividades, mas as situações se repetem, né? Então, janeiro vai ser sempre janeiro, fevereiro, fevereiro, e por incrível que pareça, Jeremias, mesmo sabendo que ano a ano tudo se repete, muitas pessoas ainda caem nos mesmos problemas do ano Sim. passado, do mês passado. Então, acho que o primeiro passo é um bom planejamento, né? Eu não posso começar a fazer coisas diferentes em janeiro, porque eu caí aqui no dia 6 e entendi que agora é o momento, e já perdeu um passo, mas nem tudo está perdido, Uhum, mas que não cometa mais os mesmos erros para o mês de fevereiro, de março e assim por diante. Então, uhum. você citou um exemplo muito bom, né? O varejo sempre foi um mercado muito bom de se estudar, porque as coisas acontecem muito rápido, né, Jeremias? Então, eu lembro que eu tinha um varejista que eu atendia e ele falava assim para mim: o fato de eu ter uma facção própria me fazia ter um diferencial. Eu falei: como assim? Ele falou: eu era o único varejista, a gente mora no Rio, né? Eu ainda estou no Rio, que tinha em março e abril moletom para vender. Eu falei: como assim? Ele falou: como todo mundo se planejava para outono, inverno, primavera e verão, ninguém tinha em março, abril e maio casaco para vender. Só que as pessoas esquecem, isso é o exemplo dele, tá? Que as Uhum. pessoas viajam, que as pessoas participam, né, Jeremias? Então, esse é um bom exemplo. Se eu, em algum momento, precisei de casaco na minha loja em algum janeiro ou em algum maio, eu não tive, eu não vou poder mais passar pelos mesmos erros que eu já cometi em algum momento. Então, o primeiro passo é se antecipar. Para quem não se antecipou, já começa a fazer um planejamento prévio, porque vem aí um carnaval em março e um período quente, quente literalmente, de demandas, de processo. Você, né, aqui nos bastidores, já tinha comentado comigo, né, Jeremy? Caramba, mala, tive um dezembro que nunca tive na minha vida. E eu participei pelo mesmo desafio que você. E agora tenho um janeiro que não tive nos outros anos anteriores. Então, o planejamento e o observar do que vem acontecendo, né, Jeremias, no mercado e principalmente no seu mercado, no nosso, que é o mercado de palestra, a gente já está acompanhando, tá? Mas e no seu mercado que está ouvindo a gente agora? O que está acontecendo de tendência? O que está acelerando? E melhor, gente, o que está diminuindo? O que está desacelerando? Também é um fator muito importante para você se planejar, porque são falhas que a gente comete e, por incrível que pareça, a gente não está. Jeremias, essa é a minha visão muito clara, a gente não está atento. A minha sogra, ela é varejista e ela vende produtos de cama, mesa e banho numa lojinha bem simples aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E aí a gente estava, ela viajou comigo agora no fim do ano, a gente fez uma viagem em família e ela estava falando, que eu estou com muita dificuldade de vender os itens da minha loja. Eu falei: pois é, sogra, e aí? O que que você fez de apanhado das vendas do ano? O que que você vendeu mais? O que que você vendeu menos? O que que seu público mais comprou? Tem que ver a cara dela, Jeremias. Mas tudo bem, ela é uma senhora aposentada, ela já não precisa daquilo para Sim. viver, passou a ser praticamente uma diversão para ela, mas vamos dizer que eu viva daquilo ali. Caramba, 10 anos sabendo que cama, mesa e banho vai ter uma retração de cortina,
porque a Shopee vai vender muito mais cortina do que Sim. ela, e já vem no tamanho e ela não vai passar por esse processo de ir lá no armarinho dela, escolher o tecido, ver qual é a aviação correta. Então, esse é um exemplo de uma loja de cama, mesa e banho, interior do subúrbio do Rio de Janeiro, que não fez um planejamento porque não observou, mês a mês, semana a semana, que determinadas vendas já não vinham acontecendo e não vão acontecer. Provavelmente eu preciso de uma ação mais enérgica, sabe, Jeremias? Mais Hum, efetiva. Caso contrário, eu vou amargar um resultado ruim, que não é o que a gente quer. sim. Você me fez lembrar de duas situações aqui com esse teu primeiro comentário. Ah, Primeiro, eu comecei a minha carreira como vendedor, vendendo prendedor de cabelo, presilha de cabelo na rua, numa lojinha da minha avó, que também era uma lojinha na sala da casa dela, no bairro onde ela morava, lá no Rio Grande do Sul. E era a saída que eu tinha para não ir para a oficina, trabalhar com meu pai numa oficina, né? Não por problema de ser oficina, enfim, nada contra, mas ali foi minha carreira. Então você falou ali da sua sogra, lojinha, humilde, eu lembrei dessa situação. E outro detalhe, você fez a pergunta ali para sua sogra, né? Sogra, você já fez isso, já apontou aquilo? E às vezes eu falo para o pessoal que é próximo a mim aqui, a gente vai dar alguma dica, repetida às vezes, a gente repete a dica, certo? E o pessoal, não fiz ainda, mas poxa, o pessoal paga caro para ouvir a gente. O pessoal paga, viaja, né? Por exemplo, naquele evento que a gente estava no Rio Grande do Sul, tinha gente que viajou, atravessou o estado para assistir, né? Tem gente que atravessa Brasil para ir nas imersões com a gente. O pessoal viaja, paga caro para ouvir, às vezes quem está perto da gente não ouve. Não o ouvir literal, mas o ouvir de entender, de absorver. E o que, que eu quero traduzir com isso, desses dois comentários? Primeiro, essa aula aqui não é para você que já é um grande lojista, um grande empresário, é para todo mundo, desde o pequeno ao grande, porque a gente está falando aqui de conceitos que, ao mesmo tempo que são básicos, são avançados, né? No mundo militar, a gente tem uma expressão que é o avançado não é nada mais do que um básico bem feito. Então, esse primeiro ponto são coisas que tanto a empresa pequena quanto a empresa grande, tanto o vendedor pequeno quanto o vendedor grande tem que fazer, certo? Esse é o primeiro detalhe, não importa o seu tamanho. Segundo, ouça, ouça, fique atento, né? Fique atento às informações. Eu estou lendo o livro 48 Leis do Poder, não sei se você já leu, né? Eu leio, na verdade, eu estou pegando, estou mais estudando ele. Aquele não é aquele livro de você sentar e ler de capa a capa. Então, toda semana eu leio uma das leis. E justamente a lei dessa semana era sobre informação. Informação. Absorva essas informações que estão em sua volta, que estão à sua disposição. Desculpa, Malavota, eu me empolguei aí. Continua. Continua aí, mestre. Me empolguei. Me empolguei, Mala. Continua aí. não, porque cortou um pedaço, mas eu tô te Ah, ouvindo, até sim. porque eu adoro. E é engraçado você falar sobre como, né, a gente faz, como que a gente ouve, como que a gente pensa, e eu começo a perceber, Jeremias, e aí agora do ponto de vista como espectador mesmo, que o nosso maior desafio não é o entendimento, o nosso maior desafio é a execução. Uhum. Né? Eu estava agora no planejamento estratégico aqui com meu sócio, com o Mota, e a gente estava discutindo. Tudo que a gente estava vendo era meio que previsível, né? Crescimento de engajamento, quantidade de pessoas que a gente conquistou, quantidade de pessoas que entraram nas nossas redes sociais, que compraram, que não compraram. É uma fotografia. É como analisar que o seu fundo é verde e que você tem um quadro com uma água. Basta ver. A questão é o como. O como que eu saio dessa posição e vou para uma outra posição. Então, como você que está assistindo a gente agora, contrata melhor, né, Jeremias? Essa é uma dor de todo mundo que a gente vai pelo Brasil me fala, como que eu consigo uma mão de obra melhor? Sim. Como que eu consigo fazer a minha execução melhor? Como que eu O pessoal que está assistindo a gente está com um problema de a conexão. Marília Gabriela, né, que estourou lá. Vê se para você travou aí.
Eu estou me Travou, ouvindo bem. travou um pouquinho até a questão do dilema de contratar e você já voltou falando da Maria Gabriela. Ah, então pulou um textinho. O que eu estava falando de contratar é como, né? Uhum. Então, como, tudo é como, né? E o texto lá da Marília Gabriela, que é o vídeo que teve um corte, que deu até um engajamento legal, é como que eu faço para vender mais para quem já compra, né? Como que eu faço para vender para quem não queria comprar de mim? O que eu tenho que fazer para quem comprou, não gostou, mas ainda assim reclamou, porque de alguma forma ele está interessado, senão ele já tinha ido embora ou tinha entrado numa esfera pública ou algo do tipo. Esse como, Jeremias, é que eu acho que é o grande dilema, sabe? Porque as pessoas se vangloriam muito do conhecimento. Isso, para mim, hoje é uma commodity. E eu sei que é altamente polêmico o que eu vou falar agora. Por que que é uma commodity? Porque um aparelhinho que eu coloco no canto da minha sala já me responde tudo que eu quero saber. Commodity, eu vou encontrar ela em cada esquina. Agora, o que eu faço com essa informação? Sabe, Jeremias, o que que eu faço para minha loja vender mais que não seja amaldiçoar a concorrência, amaldiçoar a economia ou amaldiçoar o produto chinês que já é dado como um fato que vai ser o meu impeditivo de vender com preço competitivo. Como? Sabe, irmão? Você vê isso aí desse lado também? A questão do como? Com certeza. Com certeza. E as pessoas, a gente, não sei se você percebe que as pessoas querem o mais mastigado possível. E esse dar o mais mastigável possível, vamos pegar aí ambiente vendedor, não só empreendedor, né, vendedor, isso ajuda por um momento e atrapalha em médio prazo. Por que te ajuda num momento? Porque você vai ali, ajuda o vendedor, mostrou como de forma mastigadinha para ele, você resolveu aquele problema específico, mas você não ensinou ele a pensar. Vai chegar um outro momento que vai precisar de um outro como, de um outro como, e você acaba vivendo sempre tendo que dar respostas, sempre tendo que dizer como, mas nunca ensinando o teu vendedor a pensar. Juntando aqui, contratação. Começou contratando errado, depois foi para uma liderança, um treinamento, uma qualificação errada. Porque você só fica dando a resposta, você não ensina o teu vendedor a pensar. Isso vem já de um tempo um pouquinho mais, né, para trás dessa pessoa, que é o ambiente que ele vive, né? Eu estava estudando muito nesses últimos dias sobre a ambiência, sobre o ambiente, o quanto isso afeta. Eu não vou ser um vendedor de sucesso vivendo só em volta de vendedor meia-boca. Eu não vou ser um vendedor, um empresário, um empreendedor de sucesso vivendo só e em volta de gente urubu que vive resmungando, murmurando. Não sei se tu concorda com isso. E se essa seria uma ação para já se começar a colocar em prática logo no início desse ano, que é selecionar aí o ambiente, a ambiência. Qual é a sua opinião sobre isso, Mala? Como eu estava falando antes, gente, nós estamos com um probleminha de conexão aqui e a gente está tentando gravar do mesmo jeito, tá? A gente está tentando, vai aqui, a gente não conseguiu descobrir se é a conexão, onde é que está o problema da conexão, porque para mim aparece 100%, para o Mala aparece 100%, então a gente está aqui por respeito a você, claro, a agenda do Mala e respeito a você para entregar esse conteúdo. Eu estava falando aqui, Mala, a questão do como muitas vezes o pessoal fica acostumado com o como e até porque vive num ambiente de receber tudo de mão beijada. Em vez de aprender a pensar, de aprender a planejar, só quer receber tudo mastigadinho. A pergunta que eu te fiz é: essa seria uma das primeiras ações a ter esse ano, que é selecionar o ambiente que eu vou viver? Porque não tem como eu ser um vendedor de sucesso vivendo em volta de gente resmungona, de vendedor urubu. Não tem como eu ser um empreendedor de sucesso vivendo só de gente que fica reclamando, resmungando, botando defeito em tudo e não fazendo nada. Essa seria uma ação interessante? Eu ouvi boa parte, que só cortou o finalzinho. Uhum.
Eu adoro os teus termos, cara. Você tem umas sacadas Eu muito esqueci boas, de te cara. avisar no início, porque aqui, ó, pode ir direto e reto, sem rodeio, sem mimimi, é de vendedor para vendedor mesmo. Legal. Não, eu adoro a forma como você traz os temas e as nomenclaturas e as analogias que você faz. Eu acho que o ambiente ele gera um comportamento, né, Jeremias? Então, assim, cara, se você andar com águia, é o exemplo lá, né, da onça que foi criada por um labrador, bicho, perdeu completamente o seu instinto selvagem ou algo do tipo caçador, porque ele está num ambiente dócil e nada contra, né? Eu acho que não, a tua provocação é legal deixar claro para o pessoal de casa que não é uma provocação no sentido de o que, mas muito mais de mentalidade, muito mais de opção, muito mais de orientação, né? Então, a gente está vendo agora o João, não sei se você conseguiu acompanhar, Jeremy, porque a nossa agenda está muito corrida. Uhum. Está brasileiro ganhando um torneio de até, se não me engano, 19 ou 20 anos, e ele agora acabou de ganhar mais um torneio na Austrália. E ele é carioca, pai dele, por acaso, é sócio da minha noiva numa consultoria, numa assessoria financeira, e eu acompanhei um pouco da história. Cara, é isso. Treinou num ambiente com um treinador de alta performance, num clube de alta performance, com o cara que foi preparador físico de atletas de alta performance e tem talento, podemos deixar de considerar isso, e treina e se desenvolve, vai virar um tenista de ponta. Se ele treina num ambiente que não proporciona tudo isso para ele, ele talvez também conseguiria, tá, Jeremias? Como o Usain Bolt, como vários outros que não tiveram um ambiente. Mas o fato é mais fácil quando você está num ambiente. Vou de novo, gente. Valores financeiros acentuados na conta bancária. Não é sobre isso. É sobre você estar num ambiente de alta performance, andar com pessoas de alta performance, pagar, pagar Uhum. para estar num ambiente de alta performance. Ah, Malavolta, mas eu não tenho dinheiro para assistir um curso seu. R$ 29,90? Você não tem R$ 29,90? Não, eu não tenho. Então é uma questão de prioridade, porque eu tenho certeza que a cervejinha não deixou de tomar, o cinema não deixou de ir, o Netflix continua a ativar, o sócio torcedor está em dia, porque não pode perder o jogo de futebol, e não tem os R$ 29,90 e está tudo bem. O curso está lá, vende, não vai ser ele que vai deixar, né, Jeremias, a gente mais rico ou mais pobre, mas tudo é determinado pelas nossas, parece frase de caminhão, mas pelas nossas atividades que começam antes pela nossa intenção. Boa essa frase, né? Então, tudo começa antes na intenção. Adorei quando você fala que o principal dia da mentira não é o dia 1º de abril, mas sim o dia 31, porque é uma verdade, porque ele converge ou não com aquilo que eu venho como atitude. Eu achei legal, eu passei um Réveillon no Nordeste, e lá no lugar onde a gente estava, tinham, sei lá, umas 150 pessoas, ou mais. E foi legal que no dia primeiro tinha um rapaz, e dava para ver que ele não era atleta, né? A gente que treina sabe quais são as roupas normalmente que você usa para fazer determinados treinos de corrida e etc. E, cara, dia primeiro, Jeremias, ele estava lá com a bermuda cargo dele, que provavelmente deve ter sido a mesma que ele passou a virada, com um tênis que não era o mais apropriado visivelmente, com a camisa polo dele, correndo na areia às 7 horas da manhã. No caso que eu também estava ali treinando, talvez um pouco mais adaptado com ele, com o tênis, com a roupa, com a camisa e etc. Mas valorizei muito, sabe, irmão? Falei, cara, que legal. É sinal de que ele fez a promessa dele ali, nas 7 ondas que ele pulou, e já colocou em prática, automaticamente, isso de uma maneira efetiva, sabe? Eu sinto falta disso ainda. Eu vejo, de novo, né? A promessa e a intenção em um lugar e as ações em outro lugar distante das ideias. E aí, quando eu tenho as ações distantes das ideias, eu começo a ter os primeiros sinais de loucura, né? Eu começo a ter os primeiros sinais de insanidade, porque, Uhum. cara, não vai conseguir de forma nenhuma se as atitudes não estão
convergindo com as ideias. Vamos mais dois pontos aqui para a gente filosofar, que você falou, que eu achei fantástico, para a gente trazer para a realidade. Talvez alguém está falando assim: ah, não, é fácil você fazer isso porque olha onde vocês estão. Digo, não estar geograficamente, né? Então é fácil você viver isso porque olha onde vocês estão. Na verdade, a gente está onde a gente está porque a gente viveu isso antes. Essa é a realidade. A gente está falando isso daqui não porque aonde a gente está, é porque foi isso que trouxe a gente até aqui. Com certeza, o Mala teve que escolher muitas vezes e estudar do que ir para Gandaia. Teve que muitas vezes escolher ir pedalar, que eu vejo que ele pedala, e correr, do que ir para a festa ou para o churrasco. Então é a escolha. Então a gente não fala isso porque está aqui. A gente está aqui porque um dia a gente viveu isso. Certo? Então já fica mais uma ação para você. Outro ponto que o Mala falou que eu achei muito interessante, o camarada lá com o tênis não apropriado, a roupa não apropriada, mas fazendo. Não espere o momento perfeito, a ferramenta perfeita. A hora é agora. Comece com o que você tem em mãos. Comece. Ah, e a hora que eu tiver um celular melhor, eu gravo um Reels. Não, grava o Reels com o que você tem. Né? Ah, a hora que eu tiver isso, eu faço aquilo. Não começa logo, para de rodeio aí, de ficar enrolando, para de preguiça. Faça o que tem que ser feito e pronto. E é tanta história, né, Jeremias? Ah, não, mas é fácil, né, Mala, falar isso agora, Uhum, né, com o Grupo Mola e etc. Cara, e foi legal você trazer esse tema, Jeremias, porque eu estava pensando nisso outro dia. Eu falei assim, bicho, vamos dizer que eu não tivesse a condição financeira que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, os contatos que eu tenho, porque eu acho que tem quatro ativos muito importantes. Primeiro é a consciência. Isso é um ativo. Estar consciente. Consciente de quem somos, do que podemos, do que não podemos. Isso é um poder. Quem tem consciência hoje já é um afortunado. Dois, as condições, né? Eu não posso me isentar do ganho financeiro, visto que a construção das ferramentas estão gerando valor. Então, é um uhum. ativo. Dois, tempo, que é um outro grande ativo, né, gente? Cara, eu tenho tempo. Hoje o meu tempo está condicionado à família, trabalho, então eu tenho ele. E contato, né? Como é que a gente fechou isso aqui? Entramos em contato, cara, vamos fazer uma aula, vai ser legal, topa, top, então um dia tal, tá marcado, estamos aqui. Então Sim. esses são grandes ativos, né? Consciência, o recurso, seja ele financeiro, de tempo, conhecimento, o dinheiro, né? Ele é um recurso, pode ser muito ou pode ser pouco, e o contato. Vamos dizer, Jeremias, que eu só tenho tempo, tá bom? Eu não tenho o financeiro, eu não tenho o contato e eu não tenho a consciência, tá bom? Eu estou só com tempo. Vamos dizer que eu tenha só com tempo. Primeira coisa que eu buscaria seria a consciência. E a consciência, uma dica legal é: você não vai conseguir sozinho. Eu não consigo ter consciência de tudo sozinho. Eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de mentores. Vou precisar de pessoas que vão me dizer o que eu preciso para eu poder chegar no próximo nível. Mas um grande erro mesmo que cometi, e aproveito para compartilhar para que quem está ouvindo não cometa. Não vá sozinho. Não vá sozinho, porque a chance de você demorar muito mais tempo é muito maior. Ah, mas o Walt Disney eram outros tempos. Era Sim. uma outra. Outros tempos, outras. Cortar um caminho, né, Jeremy? Provavelmente eu vou estar lançando o novo Facebook que já foi lançado. Então, eu vou estar atrasado em achar que eu estou na vanguarda, mas na verdade eu estou no passado. E encurtar esse caminho através da otimização do tempo, Sim. sabe? Otimizar o teu tempo. Eu vejo as pessoas perdendo. Eu moro no Rio. Cara, eu estou perto da praia, né? Muito perto. E todos aqui estão. Até quem mora longe está perto, porque tem Copacabana, tem Ipanema, tem Leblon, tem Barra, tem Recreio. É uma faixa
de Uhum. praia muito grande que acaba pegando todas as zonas. Quem está mais longe da praia está a 2 horas. Jeremias, a quantidade de gente, mas a quantidade de gente que volta da praia às 19, 20 horas. Ah, Mala, mas é porque depois tem um pagodinho, depois tem uma cervejinha, depois tem. A gente não pode pensar só em trabalho, né? Vou desenvolver burnout. Ah! Não dá, cara. Pô, tem uma distância grande, né, gente, entre o burnout e o largout, né, cara? Largou de mão, assim. Ah, beleza, mas eu não tenho nada para fazer. Pô, não, cara, como você não tem nada? Você já ouviu falar, ah, eu não vou para casa não porque eu não tenho nada para fazer. Eu falei, irmão, então tá te faltando consciência. Sim. Não está faltando dinheiro, está faltando um nível de consciência da pessoa, de falar que assim, não, cara, eu não posso sair da praia às 20 horas. Mas volta, mas eu tô de férias mesmo assim, irmão. Alguma coisa tá fora da tua. Não, não é possível que você não tá vendo que de 6 às 20 horas é muito tempo da sua vida. Esse motor ele está Tem desregulado. nada. O motor está desregulado. E carro com motor desregulado é uma desgraça. Aí, Concorda comigo? Eu tenho que pegar os perfeito. insights aí, as filosofadas, tá? Senão eu vou me perdendo aqui. Desculpa, tá, mano? Você falou um ponto interessante, não vá ah, sozinho. Nossa, agora eu comecei a me perder aqui. A questão do ir sozinho. Esqueci o comentário que eu ia fazer em relação a isso, mas antes que eu esqueça o próximo, eu tinha um professor na primeira faculdade que eu fiz, que por incrível que pareça, Mala, minha primeira faculdade foi teologia, É, você contou, achei o massa. né? Eu tive um professor até que inclusive está famoso aí, que é o doutor Rodrigo Silva. E Ah, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, um dos maiores, isso lá há 24, 25 anos atrás. Ele falou assim: um dos maiores problemas da sociedade, da humanidade, é o consumo demasiado de cultura inútil. Gente, se esse pensamento já era forte e real lá atrás, imagina agora. Vou repetir: um dos maiores problemas da sociedade é o consumo demasiado de cultura inútil. E agora eu lembrei o comentário que eu ia fazer ali do ir sozinho. Não vá sozinho. O Mala falou que acha interessante as expressões que eu uso aqui, os meus termos. Talvez venha um novo aqui agora. Vem um termo novo aí que ele vai gostar, que é o seguinte: o que é inteligência? Inteligência é conhecimento. Mas por que nós usamos a expressão ou a palavra inteligência? Porque é o conhecimento interno, ou seja, o conhecimento que eu já tenho. Esse ponto de não ir sozinho é muito importante, porque quem confia na própria inteligência já começa como limitado. Então, em vez de você procurar agir pela sua inteligência, comece a agir pela sua exteligência, né? A inteligência externa, que com certeza os resultados vão vir. Ó. Já temos aí uma sequência de ações. E, gente, você percebeu? Até vou fazer um rios depois sobre isso, cara. Vou fazer um rios sobre por isso. favor. Você percebeu que os maiores pontos para você virar o jogo em vendas neste ano, ele não é técnica, ele não é uma ferramenta, ele não é um sistema, ele é um comportamento estratégico. Então, o que vai fazer você virar o jogo em vendas mesmo esse ano. Claro que a técnica é importante, o teu conhecimento ali ele é importante, a ferramenta, um software, enfim, tudo ajuda. Tudo isso é válido, não estou tirando a importância disso. Mas o que vai fazer você virar o jogo mesmo em vendas é o teu comportamento estratégico, não é apenas a tua técnica. Não é um produto específico, não é uma empresa ou uma marca. É o como você se comporta de forma estratégica. E, Mas, e Sushi, você vê, né? Não, fantástico. E a gente vê, né, Jeremias, assim, eu fico com um pesar muito grande que eu falo assim, poxa, eu vejo tanta gente com tanto potencial de venda, com tanto potencial, e acho que, e aí é minha opinião, tá?
eu sei que é difícil falar da vida dos outros, mas que desperdiça Nossa. tempo, né, de uma forma que eu falo assim, cara, será? Eu sei que achar a linha certa é muito desafiador, né? Quanto que eu gasto de tempo com a família, quanto que eu gasto de tempo com lazer, quanto que eu gasto de tempo com o trabalho, é dificílimo, né? Se você usar talvez as 44 horas semanais, não sei qual é a tua ambição, talvez seja pouco. Consumir mais, muito mais, talvez você sobrecarregue um lado familiar, que aí, poxa, não, né, vai pagar uma conta alta, pode ser. A gente já passou por esse momento na vida em algum momento. Cara, abdicar da parte física, né? Não fazer atividade, não se alimentar bem por conta de tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que tem uma coisa que não pode ser de forma nenhuma negociada, que é o estágio da sua consciência. Esse aí, ele dá sanidade, como você falou muito bem, Jeremias, ele te dá a, não só a inteligência, mas também o fator principal, que é o insight, para eu poder sair de nível, né? Porque quando eu vejo um Silvio Santos falando, ah, beleza, eu comecei como um camelô, mas eu não consigo fazer toda essa trajetória, ela é muito longa. Eu não consigo entender em que momento que teve uma virada de chave um, virada 2, virada 3, virada 4. Mas acho que tem uma coisa importante aqui que é parar, como você falou muito bem, parar imediatamente com um problema de insanidade, cara. O que que é insano na minha visão? Insano é eu esperar com o jogo do tigrinho, ou o jogo da cobrinha, ou o jogo do não sei quê, que eu vou mudar a vida da minha família. Cara, você não vai mudar a vida da sua família. Você vai acabar com a sua vida e com a vida da sua família. Assim, não tem como dar certo. Não Cara, tem como. e eu vou, agora eu vou falar por experiência própria. Eu vivi isso aqui na empresa esses dias. Um camarada que tinha uma, olha, uma capacidade de ser o melhor da equipe. E do momento, cara, muito rápido, os resultados dele começou a cair. O resultado começou a cair. A convivência, o ambiente dele ali com a equipe, o relacionamento dele começou a ficar pesado. E claro, a gente tem que chamar para aquela conversa, para procurar entender o que é que estava acontecendo. E daí ele disse que ele abriu o coração ali, né? E disse, cara, eu tô ficando até X hora da madrugada lidando com aposta, aplicativo de aposta. Eu disse, tá, vamos lá. Quanto você ganhou e quanto você perdeu no último mês com aposta? Gente, já vamos deixar claro, até porque tem que cuidar com esses mimizentos hoje em dia, senão daqui a pouco vai dizer, ah, é quanto. Não, eu respeito, você faz o que você quer fazer aposta, faça, enfim, respeito. Ele, fico até X hora da madrugada na aposta. Bom, primeiro, não descansa, não dorme, sono é importante, mas daí 8 horas tá aqui quer produzir. Já não vai produzir com qualidade. A mente não está totalmente descansada para isso. Segundo, está preocupado com o que perdeu de madrugada, né? Ali com as apostas perdidas. Eu fiz um cálculo rápido com ele. Ele estava perdendo mais por hora nas apostas, o que ele perdia de dinheiro, do que ele ganhava por hora vendendo durante o dia. Ou seja, o que ele perdia de dinheiro depois das 18 era mais do que ele ganhou entre as 8 e as 18. E ele passava maior nos intervalos, ele ia para aposta. E eu peguei e falei para ele assim, cara, tudo que você foca se expande. Vou repetir, tudo que você foca se expande. Você está focado não só depois das 18 lá, mas você está aqui com a cabeça lá, não está produzindo aqui e o pouco que produz aqui está perdendo lá. Infelizmente, né, a gente conversou, tentou e ele teve que ser desligado da equipe. Então veja, meu colega, mais um ponto aqui para você. Aonde você focar, se expande. Eu estou falando isso que o Malavota falou do tigrinho e coisa. A gente não quer nem entrar para essa questão de legalidade, certo, errado. Gente, não caia em besteira. E eu quero finalizar meu pensamento passando a bola para o Mala aí para a gente ir para a reta final.
você não vai fazer nada de verdadeiramente surpreendente na sua vida entre 8 e 18. O que vai mudar a sua vida de verdade, você não vai fazer só entre 8 e 18. Se você para analisar os maiores resultados que você gerar, é quando o que você vai fazer além das 18. É quando você puxa as 18 para as 19, 18 para 20. Quando terminou as 18 horas ali, ó, e você pega um livro e vai ler, você vai para a faculdade, você vai estudar e assim por diante. Creio que o Malavota também viveu isso, pouco que eu conheço ele. Nada de grandioso que a gente construiu foi feito só entre 8 e 18. Porque afinal, a gente. Vamos falar para o pessoal que não sabe que hora é? Agora são 18h50. 18h50. Eu vi o pessoal antes ali passando por trás de ti, creio que era a tua equipe já indo embora, já terminou o horário, a minha aqui já foi também, e o que que a gente está fazendo? Está aqui, está trabalhando, está produzindo ferramenta, conteúdo para você, está vendendo mais e melhor. Então aproveite isso, ouça, fique atento. Deu aquela travadinha normal de novo, certo? Aí, voltou, voltou. Eu estava terminando aqui, não sei se cortou o áudio para você, Mala. Estava falando das 8 às 18 e depois cortou. Cortou. Eu falei o seguinte: agora a gente está aqui às 18h50. O pessoal vai ouvir, vai assistir essa aula em qualquer outro horário. A gente está aqui às 18h50. Eu vi que tinha gente passando por trás de você antes, eu acho que era a sua equipe indo embora. A minha aqui também já foi. E a gente está onde? Está aqui, está trabalhando, está produzindo. Para depois a gente ver um comentário no post lá, mas você teve sorte. Olha aqui a nossa sorte, ó. Tá? Faça o que tem que ser feito, que você vai ter o que você tanto quer. Muito bom. Jeremias, o pessoal fala assim, Mala, qual o segredo? Eu falei, eu não consigo ver uma venda difícil que resista a alguém dedicado. Boa! Não consigo, Jeremias, não consigo ver um resultado extraordinário que não venha com esforço. E digo mais, não é fácil. É o que o Não. Jeremias falou, não é fácil. Quantas e quantas vezes, Jeremias, você tinha alguma coisa para entregar, alguma coisa para fazer, estava cansado, cara, e falou, bicho, não estou aguentando mais ficar. Tudo é condicionamento físico. Tudo é condicionamento físico. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim: Você viu o Diabo Veste Prado? Eu falei: Vi. O que você achou do filme? Eu falei: Cara, uma baita lição, né? É, não, mas o que você achou da líder dela? Eu falei: Uma líder muito rígida, né? Muito dura. Aí a pessoa, né? Queria ouvir isso, falou assim: Pois é. Eu falei: Mas tudo que a Emily, que é a personagem, né? Viveu e se transformou foi graças a essa líder dura, rígida. Então, as pessoas olham muito para o lado negativo, né? A pessoa muito dura, rígida, realmente, tá? Mas e quem que ela formou? Né, Jeremias? Quem que ela formou? Ela formou alguém que ficou muito bom, que ganhou Hum, status, que tem uma outra posição no mercado de trabalho. Ah, Malama, mas aí a pessoa vai, né, sucumbir. Ela só não vai sucumbir se ela é físico, é mental. Tem gente que aguenta mais mesmo, tem gente que aguenta mais pressão. sabe? Certamente você e eu já passamos por algum burnout, a gente nem sabe. Não. É só cansaço, né? Só cansaço. Acho que a gente pode indo já para uma linha final aqui, porque, cara, Vamos foi lá. muita coisa hoje, muita coisa. Talvez você começou assistindo pensando que o Malavota, o Jeremias vão dar dicas de como eu arrumar a mesa no meu escritório, como eu vou arrumar o quadro na minha. Não. Tão importante quanto o quadro na sua parede, é a imagem na sua mente, né? Eu quero. Você fez o comentário ali do Diabo Veste Prada e da líder rígida. Eu desafio você que está assistindo a encontrar uma pessoa. Eu poderia até dizer assim, a encontrar um vendedor, mas já que a gente está falando para vendedor, vamos usar essa expressão mesmo, vendedor. Eu desafio você que está assistindo a gente a encontrar um vendedor mimizento que gera resultado. Verdade. Mi-
Gustavo Malavota, vamos lançar o desafio seguinte, ó. Apresenta pra gente um vendedor mimizento que gera resultado de fato, que a gente muda de profissão. Que não tem. Me apresenta um vendedor mimizento que gera resultado, não tem. Se você vai ver Verdade. os que geram resultados, qualidade, quantidade, lucratividade, são aqueles que pagam o preço, que fazem aquilo que até não querem, que não gostam de fazer, não é que não querem. Eles fazem aquilo que muitas vezes eles não gostam de fazer para ter aquilo que eles tanto querem ter, certo? E duas situações para você ter uma ideia, Gustavo, de pessoas que apareceram aqui para entrevistas de emprego. Um, né, veio a mãe no lugar da pessoa. Na verdade foi bem ao caso essa situação. Desculpa, eu comecei errado. Foi uma situação ao acaso. Uma pessoa conhecida Uhum. nossa chegou e disse assim: arruma um emprego para o meu filho, qualquer coisa, até vendedor. Arruma um emprego para o meu filho, qualquer coisa, até vendedor. Gente do céu! Mas a pior não foi essa, mano. A pior foi quando um camarada falou assim: tá, mas eu vou ter que vir aqui para trabalhar? Ah, bom demais. Eu O vou que a ter que gente ir para o faz, né? escritório para trabalhar? Bom, com isso já eu pergunto: como pessoas com tal comportamento e mentalidade vão de fato virar o jogo? Mala, a sua mensagem final para o pessoal aqui que está querendo subir de nível e virar o jogo em vendas. Aproveite também e diga como eles podem fazer para ter o livro 52 ações de venda e te acompanhar nas redes sociais. Onde o pessoal te encontra? Justo agora travou de novo. O Malavota vai dizer para você, agora que voltar aqui, como faz para encontrar ele nas redes sociais, para encontrar o livro dele também e a mensagem final. Hoje foi desafiador, hein? Hoje está sendo Foi, desafiador. Interessante, Mala, foi. que eu trabalhei o dia inteiro, a gente não teve instabilidade nenhuma, justo agora, justo agora. Mas isso não é problema. Quem sabe Vencemos faz ao mesmo vivo. assim. Vencemos, eles não dominam a gente. Eles até acham que sim, mas a gente ainda está sob controle. Querida, a gente está no arroba Malavota, Malavota, então no Instagram, no LinkedIn, a gente faz publicação diária. O livro 52 ações está lá, inclusive, tem lá um link para você na página principal, baixar. Que legal que você gostou, fiquei muito feliz em te presentear com algo que eu acredito muito, que são ações práticas. Eu acredito nisso. Tudo que a gente faz e ensina de melhor é prático, né, gente? Ah, pega aqui, coloca ali, é muito bom ensinar. Meu amigo, te agradecer por esse espaço, estar junto da sua comunidade, estar junto de você, que é um cara que a gente teve a grata oportunidade de ter um voo atrasado em 4 horas, então nós Nossa, ficamos eu tinha literalmente, lembra? esquecido dessa, cara. Tinha esquecido. Bom, eu não sabia que a gente ia estar no mesmo voo e ainda o voo atrasou 4 horas e ali a gente pensou bastante, hein? Muito. E, cara, soube da tua vida, dos teus desafios, você soube da minha, de como que a gente faz e, como Deus é bom sempre, não deixou de lado a oportunidade da gente poder estar aqui hoje ajudando pessoas. Parabéns pelo teu trabalho, eu te acompanho rigorosamente ali nas redes sociais, porque te sigo e curto o teu trabalho. E que você continue, cara, com essa fibra, com essa força para ajudar essa comunidade que precisa tanto do trabalho que você faz e faz muito bem feito. Parabéns, meu irmão. Maravilha, tamo junto. Esse foi Gustavo Malavota, aqui numa aula com convidados mais do que especial, né? Não só um colega de trabalho, mas uma amizade que a gente está construindo. E aproveite, assista, reassista com paciência, né? Porque a internet não foi nossa amiga hoje, mas a gente está aqui para entregar o conteúdo com todo o desafio que tiver, a gente faz o que tem que ser feito. Obrigado a você por fazer parte da comunidade Virando o Jogo em Vendas e conte com a gente para isso.
Acompanhe as outras demais aulas, seja os módulos com os cursos completos, ali o módulo mentoria e também aqui as aulas com os convidados especiais. E eu quero fazer um pedido para você que está assistindo essa aula. Nesse momento agora, tire um print da tela do seu computador, do seu celular, faça uma selfie assistindo essa aula e compartilhe no stories do seu Instagram marcando @Jeremias Oberher e @Malavota, Gustavo Malavota. É isso, o teu arroba travou aquela hora. Repete aí. Acho que travou de novo. Marca eu e marca o Malavota lá no stories. Foi uma honra, valeu, até mais.